que é mediação de conflitos? Quando eu faço essa pergunta para você, o que é mediação de conflitos? O que é que vem à mente? Você vai poder pensar, é algo em que uma pessoa vai tentar ajudar as outras a conversar. Mediador de conflitos é alguém que vai decidir pelas pessoas. Afinal de contas, o que é a mediação de conflitos? A mediação de conflitos é um processo, é uma forma escolhida para ajudar as pessoas a chegarem a um consenso, a chegarem a um entendimento. Então, a mediação de conflitos é um processo pelo qual as pessoas resolvem trabalhar as suas divergências, os seus conflitos, sem que haja uma pessoa para decidir por elas, para dizer quem está certo e quem está errado. Muitas pessoas elas podem dar conceitos diferentes para a mediação. Dependendo da escola, dependendo da abordagem, uma pessoa vai puxar mais para um lado ou mais por outro, dependendo da sua própria formação. Mas uma coisa é certa, ninguém pode dizer que a mediação seja um processo no qual alguém, ou no caso o mediador, possa decidir pelas pessoas que estão lá, pelos mediandos que estão ali. Isso a gente pode chegar num consenso. Podemos ter dificuldade para dizer exatamente o que a mediação seja, ou o que ela proponha, porque você vai ter escolas e abordagens diferentes. Mas uma coisa é certa, o que ela não é um processo em que as pessoas vão receber uma decisão por um terceiro, seja ele proveniente do Estado, como um juiz, seja de uma abordagem privada, como um árbitro. Não, isso não é mediação. E na mediação, portanto, esse mediador, que ele é eleito, ele é escolhido pelas pessoas que estão lá, pelos mediandos, ele então vai ter a função de ajudar aquelas pessoas a conversarem, a se entenderem, a tentarem chegar num entendimento que vai poder levá-las inclusive a um acordo, a uma composição. Isso também, de certa forma, é algo bem conhecido, bem disseminado. Existe uma diferença conceitual importante quando a gente fala de mediação. Existe uma escola, existe uma abordagem que vai ser uma abordagem da mediação facilitativa. Ou seja, o mediador ele vai ter a função de facilitar o diálogo e a comunicação entre as pessoas. E normalmente, dentro dessa ideia de facilitação, com bastante influência de uma escola, por exemplo, de Harvard, o mediador ele vai trabalhar opções, ele vai fazer perguntas, ele vai ajudar no direcionamento daquela situação. Normalmente, por essa abordagem, o mediador ele controla o processo e os mediandos, as pessoas, controlam o resultado. Seria a função de um mediador numa abordagem facilitativa, essa abordagem que está no Código de Processo Civil, essa abordagem que está na Lei de Mediação, que o mediador controle o processo, coloque norteadores que ajudem as partes a construírem essa conversa e esse entendimento. Não é função necessária se chegar a um acordo, mas seria uma função ajudar as pessoas a apresentarem as suas versões, a apresentarem os seus interesses, as suas necessidades. Seria uma função da mediação ajudar as pessoas a desenharem um mapa que trouxesse clareza para suas próprias posições. Então eu, como um mediador facilitativo, entendo aquele conflito como sendo uma divergência de posições, interesses e opiniões e vou ajudando as pessoas a terem claridade quanto aos seus pontos, claridade quanto aos seus pedidos, terem claridade quanto à forma como elas se comunicam e fomentar opções, fomentar alternativas. Por essa visão facilitativa, compreende-se que as pessoas elas estão, na verdade, com uma restrição de opções
e por isso elas acabam não vendo muitas alternativas senão aquele conflito. E a mediação vem nesse convite de ampliar as opções para que elas vejam que elas têm mais opções, que elas podem ir mais além, que elas podem mutuamente se entender. Por que é importante convidar um mediador? Porque só a vinda do mediador, só esse novo ator nesse campo de relações já causa uma diferença importante, fundamental nessa relação, nessa situação. Portanto, é muito interessante contratar, chamar, convidar um mediador, porque ele já influencia na conversa. Possivelmente aquilo que se trabalha numa conversa com o mediador dificilmente acontece sem a presença desse mediador. Ele traz, na verdade, um novo elemento e ele ajuda, porque ele é formado, ele é capacitado para isso, ele ajuda as pessoas a mapearem os seus conflitos e criarem um panorama de melhor entendimento. Mas existe também uma outra abordagem, é uma abordagem transformativa. E nesse caso, a filosofia que está por trás ela é diferente. Por quê? Porque o mediador ele entende que ele não deve sequer controlar o processo, mas que o processo deve ser construído e controlado pelas próprias partes. O mediador transformativo ele tem uma visão diferente. Ele não entende que o conflito ele demande a sua ativa participação para criar opções. Não precisa da sua ativa participação para que as pessoas possam melhorar e mudar a sua dinâmica relacional. O mediador transformativo, ele acredita no potencial das pessoas que estão na sua frente. E por acreditar tanto no potencial das pessoas que estão na sua frente, ele simplesmente interage no espaço, porque ele está naquele espaço, e ele acompanha as pessoas com um cuidado muito especial. E ele procura janelas de oportunidades para que essas pessoas possam se fortalecer. Em inglês é empowerment, que é se empoderar ou se fortalecer. Ele vai procurar janelas de oportunidade para que as pessoas possam se fortalecer. E ele vai procurar janelas de oportunidade para que as pessoas possam se reconhecer a si mesmas e a reconhecer os outros. E à medida que essas pessoas se fortalecem e se reconhecem na dinâmica que é delas, as pessoas de fato aprendem. Elas têm um aprendizado dentro da sua dinâmica de relacionamento. Então, uma mediação transformativa, de fato, ela difere de uma mediação facilitativa, porque existe uma filosofia e um modo de entender a própria mediação e a função da mediação de maneiras diferentes. Não é à toa que o professor Folger e o professor Bush, eles escrevem o seu primeiro livro, que é A Promessa da Mediação, The Promise of Mediation. E qual seria a promessa da mediação? A promessa da mediação seria permitir que as pessoas tivessem um espaço de conversa, pudesse permitir que as pessoas pudessem se relacionar e falar aquilo que elas sentem, aquilo que elas acham na dinâmica delas. E aí se torna uma intervenção mínima. As ferramentas da mediação transformativa elas são mínimas. Por quê? Porque o mediador não está preocupado com a sua própria agenda, com o seu modo de entender o conflito, mas ele acredita no potencial daquelas pessoas e ele vai ajudar as pessoas em janelas de oportunidade a se fortalecerem e a se reconhecerem. Então são duas abordagens diferentes. E existe uma crítica que eu não acho que ela é muito justa para a mediação transformativa, como se a mediação transformativa fosse algo ou impossível de acontecer, ou fosse algo em que o mediador nada faz. Isso não me parece correto falar. Ser um mediador transformativo é confiar plenamente no potencial humano de transformação do conflito. É estar absolutamente focado naquelas pessoas que estão lá, confiando no potencial que elas têm de transformar a sua relação, usando técnicas muito precisas. Mas aí vem uma pergunta, será que a mediação transformativa se aplica para todos os casos? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Do mesmo modo, será que a mediação facilitativa ela se aplica para todos os casos? Há pessoas que realmente querem um mediador facilitativo, há pessoas que querem um guia do processo, que precisam de alguma forma compreender quais são os seus norteadores, como que aquela conversa pode acontecer. Existe inclusive justificativa do ponto de vista psicológico, do ponto de vista fisiológico.
A neurociência está aqui para explicar que quando uma pessoa ela se sente atacada por outra, automaticamente existe disparo de adrenalina, o coração passa a bombear sangue mais rápido, porque a pessoa entra num processo de luta ou de fuga. Portanto, às vezes numa mediação, em que o mediador ele acaba permitindo essa vazão emocional maior e as pessoas começam a se atacar, você começa a ver absolutamente uma parede. Será que as pessoas tiraram algum proveito daquilo? Será que elas reconhecem algum proveito naquilo? Ou que elas nunca mais vão querer voltar, porque elas acham que aquele processo não as protegeu? Mas será que isso é causa da mediação transformativa ou de um mediador? Ou será que é porque as partes elas ainda não estavam naquele momento ou não valorizaram aquele momento? São perguntas que não necessariamente oferecem respostas, mas são pontos de partida muito importantes, primeiro para desmistificar que a mediação transformativa é uma mediação que ela não é possível de acontecer, isso não é verdade, ou dizer que a mediação facilitativa é a única forma de mediação. Eu ainda não entrei também na mediação avaliativa, ou seja, naquela em que existe uma participação muito mais ativa do mediador. No próximo vídeo eu quero falar para vocês um pouquinho a respeito da diferença entre mediação familiar e empresarial. Acho que alguns pingos também devem ser colocados nos seus devidos lugares. Até o próximo vídeo.